Fala pessoal, tudo bem? Hoje, no Construção em Alta Notícias e Informações, vamos falar sobre a maior ponte estaiada do Brasil. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Imagina uma obra que atravessa um dos rios mais imponentes do planeta, encurta distâncias e muda literalmente o jeito como uma região inteira vive, trabalha e cresce. Essa é a Ponte Rio Negro, ou, oficialmente desde 2017, Ponte Jornalista Felipe Daou. Ela tem 3,6 quilômetros de extensão e cruza as águas escuras do maior rio de água negra do mundo, unindo Manaus a Iranduba. Antes dela, quem precisava atravessar dependia de balsas lentas, filas intermináveis e condições de navegação que mudavam a qualquer momento. Inaugurada em 2011, a Ponte Rio Negro não é apenas uma ponte estaiada gigante. Ela virou um marco para o Amazonas, um símbolo de avanço num lugar onde a geografia sempre foi um desafio enorme. Mas por que construir algo tão grande justamente ali? E o que motivou essa obra, que até hoje transforma o estado? É isso que você vai entender agora. A Ponte Rio Negro liga Manaus a Iranduba pela rodovia Manoel Urbano e pode parecer apenas uma ponte que encurta caminho, mas a verdade é que ela mudou completamente o fluxo de mobilidade e desenvolvimento na região. Manaus sempre teve um crescimento urbano e industrial enorme, mas limitado pela geografia. O Rio Negro é largo, profundo, instável e impossível de atravessar rapidamente sem uma estrutura como essa. A ponte virou um elo entre o centro econômico de Manaus e áreas de expansão. E isso abriu espaço para bairros novos, mais empresas, mais transporte de cargas e um acesso muito mais humano ao que antes era isolado. Por que essa ponte precisou existir? Antes de 2011, atravessar o Rio Negro era basicamente um teste de paciência. Balsas lotadas, horários irregulares, travessias demoradas, risco de acidentes e filas enormes nos dois lados do rio. Quando chovia, e na Amazônia isso é quase todo dia, tudo ficava pior. Quem dependia dessa travessia para trabalhar, estudar, buscar atendimento de saúde ou levar mercadorias, vivia na incerteza. Em 2003, a pressão da população chegou ao limite. Uma audiência pública lotou a Assembleia Legislativa do Amazonas, com 120 mil assinaturas pedindo uma solução urgente. A ponte não foi pensada só para facilitar deslocamento. Ela fazia parte de uma visão maior. Ampliar o eixo urbano, atrair investimentos, facilitar a expansão do polo industrial de Manaus e transformar Iranduba em uma zona de desenvolvimento. Ou seja, não era só sobre chegar mais rápido, era sobre futuro. A construção começou em dezembro de 2007 e aí entrou a parte mais fascinante. Erguer uma ponte dessa escala no meio da floresta exige muito mais do que técnica. Exige adaptação. O Rio Negro tem uma água extremamente ácida. Isso significa que o concreto tradicional simplesmente não duraria. Então, um tipo especial de concreto com pozolana foi desenvolvido justamente para resistir ao ambiente. As estacas precisaram ser instaladas a grandes profundidades, com precisão milimétrica. Uma diferença mínima comprometia toda a estabilidade da obra. A ponte usou tanto aço e cimento que poderia se comparar à construção de 3 estádios do Maracanã. Isso exigiu uma logística enorme para transportar e armazenar tudo. O vão central de 400 metros, sustentado por cabos, foi um dos momentos mais críticos da obra. Era engenharia de altíssimo nível, exigindo cálculos diários, ajustes constantes e monitoramento contínuo de vento, umidade, correnteza e variação de temperatura. Por que uma ponte estaiada? O Rio Negro é muito largo. Se fossem usados vários pilares, a obra ficaria mais cara, mais lenta e menos segura. A solução estaiada permitiu grandes distâncias com menos apoios. O mastro foi desenhado para enfrentar ventos fortes sem vibrar.
evitando problemas de ressonância. Como a obra ocorria no coração da Amazônia, houve um acompanhamento ambiental rígido, monitoramento de fauna e flora, mitigação de impactos sobre peixes e espécies sensíveis, cuidado com resíduos, estratégias de preservação. Depois de quase 4 anos, a ponte ficou pronta em 2011, justamente no aniversário de 342 anos de Manaus. A Ponte Rio Negro é a maior ponte estaiada do país, mas não é a maior ponte em extensão. Vamos comparar. Ponte Rio-Niterói, 13,29 km, muito maior em extensão, mas não é estaiada. Ponte Anita Garibaldi, SC, 2,8 km, estaiada também, porém com menor complexidade e menor vão central. Mesmo assim, a Ponte Rio Negro continua única. É a maior ponte estaiada do Brasil e uma das mais impressionantes em ambiente amazônico. O que mudou depois da ponte? Aqui está a parte que pouca gente percebe. A ponte não mudou só o trajeto, ela mudou a vida. Novos empreendimentos, expansão urbana acelerada, turismo fortalecido, logística mais eficiente. Mercados antes isolados começaram a se conectar. Iranduba virou um polo emergente. Tempo de deslocamento caiu drasticamente. Escolas e hospitais ficaram mais acessíveis. Moradores ganharam liberdade e previsibilidade. Famílias passaram a circular com mais facilidade entre as duas cidades. Oportunidades chegaram onde antes não chegavam. O que era travessia virou rotina. O que era obstáculo virou passagem. A tendência é que ela continue puxando o crescimento por muitos anos. O plano inclui ampliação de infraestrutura, expansão urbana organizada, atração de mais empresas, aumento do turismo, melhorias de segurança e tráfego e integração plena de toda a região metropolitana. A ponte já é parte do cotidiano. Agora ela começa a moldar o futuro. A Ponte Rio Negro vai muito além da engenharia. Ela é sobre conexão, sobre desenvolvimento e sobre superar um desafio geográfico que parecia impossível. É um exemplo claro de como uma grande obra muda a economia, rotina, cultura e até a identidade de uma região inteira. E mesmo mais de uma década depois, ela continua sendo um dos maiores símbolos de avanço no coração da Amazônia. Obrigado por assistir até aqui. E agora me conta, você já conhecia essa ponte? Comenta aqui embaixo. E aí, o que achou da Ponte Rio Negro? A maior ponte estaiada do Brasil? Quer acompanhar mais conteúdo como esse? Se inscreve no nosso canal. Um abraço!